Existem algumas afirmações que eu tenho certeza que você já proferiu ou já ouviu alguém dizer sobre ERP. É caro, é para os grandes, demora para implantar, vou ficar refém desse ERP, quando eu contratar um ERP todos os meus problemas estarão resolvidos. Eu quero discutir esses mitos com você. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e quero conversar com você hoje a respeito de alguns mitos que se tem sobre ERP. Nem sempre é mito, há sempre um fundo de verdade nessas coisas. Mas eu quero debater com você num nível elevado de conversa para que a gente faça uma reflexão profunda sobre o que cada uma dessas coisas significa. Por exemplo, é muito comum às vezes as empresas dizerem ERP é para os grandes. Não, ERP não é para os grandes. Sobretudo no Brasil, em que a confusão tributária é gigantesca e em que o consumidor é muito exigente e um lugar, o Brasil, onde a concorrência, embora não seja assim tão grande, é feroz. A ideia de que você não precisa de um ERP porque você é pequeno é equivocada. Sem gestão você não vai chegar em lugar nenhum, porque o mercado, embora não tão competitivo quanto nas economias desenvolvidas, é um mercado que ainda tem características selvagens, ainda tem capitalismo selvagem aqui no Brasil. Ainda é preciso fazer diferença com a gestão. Não basta apenas ter o dom de empreender, não basta apenas ter um bom produto, não basta apenas ter um bom serviço, é preciso ter uma gestão de qualidade. E isso não é possível sem ERP, mesmo para os pequenos. A outra coisa que se diz muito é que ERP é caro. Sim, é caro. Não é como uma afirmação que você pode simplesmente dizer que ERP é barato, porque não é. Representa muitas vezes um investimento grande e requer um esforço grande de desencaixe financeiro por parte das empresas. Ocorre, no entanto, que há retorno. O ERP não é um investimento que você faz porque é obrigado a fazer e é a fundo perdido. Quando você faz um investimento em ERP, você vai ter retorno sim. E há métricas de verificar qual foi o retorno obtido pelo dinheiro que você investiu. Você realmente economiza, você realmente controla custos, você realmente obtém vantagens a partir da instalação do ERP. Uma outra coisa que se diz é que a ERP demora para implantar. Demora mesmo. Mas esse vagar pode ser minorado com metodologia adequada de implantação. Inclusive, dependendo do tipo de negócio que você tem e dependendo do ERP que você vai contratar, existem metodologias rápidas que podem fazer com que a implantação seja muito rápida. E não depende só do seu fornecedor de ERP. Depende de você também. Você precisa ter a disciplina necessária, saber o que você procura, saber o que você precisa e, harmonicamente com o seu fornecedor, instituir um projeto de implantação de ERP que tenha começo, meio e fim e que possa ser curto na medida do tempo que é necessário para a execução do projeto. Nunca vai ser instantâneo, mas não tem nenhum motivo para ser excessivamente demorado. Com os pés no chão, se faz um cronograma adequado. Uma coisa que eu acho que é a mais fantasiosa a respeito dos mitos sobre ERP é de que ERP diminui o quadro de colaboradores, de que a empresa que contrata ERP demite um monte de gente. Não é verdade. Embora, claro, possa acontecer casos específicos em que tem processos manuais que vão ser substituídos e um monte de pessoa vai deixar de ter que fazer um determinado trabalho, de maneira geral, a implantação de ERP não equivale à demissão de pessoas. Eu, por exemplo, trabalho há 30 anos com ERP e nunca vi demissões em massa porque houve contratação do ERP. Já houve, sim, casos em que algumas pessoas foram demitidas porque o seu trabalho se tornou obsoleto ou porque a tecnologia suplantou aquela tarefa. Mas não foi por causa que o ERP foi contratado. Além disso, muito do que o ERP propõe é justamente fazer com que as pessoas deixem de se dedicar a tarefas manuais para se dedicar a tarefas mais elevadas. Às vezes a pessoa estudou lá anos de administração, de contabilidade, de economia, de engenharia, de RH e fica lá fazendo processos manuais que não são do interesse dessa pessoa. O ERP desonera a pessoa para fazer os trabalhos mais elevados, os trabalhos que requerem maior nível intelectual. E por outro lado, é importante considerar que o ERP em si mesmo é um grande gerador de mão de obra. No Brasil existem mais de 600 empresas de ERP e essas empresas empregam dezenas de milhares de pessoas diretamente,
além das dezenas de milhares de empregos que a indústria de ERP gera na tecnologia e nos profissionais autônomos que são especializados em ERP e prestam serviço sem estar associado a nenhuma empresa de ERP, que é uma realidade disseminada, capilarizada no Brasil inteiro. Então não, ERP não é um destruidor de empregos. E por fim, existe uma tendência das pessoas acreditarem que vão se tornar reféns do fornecedor de ERP ao contratar o ERP. As pessoas dizem que ERP é um casamento, e aí quando você casa, você está amarrado até que a morte o separe. Não é verdade se você escolher bem o seu fornecedor. Existem sim alguns fornecedores que até por estratégia têm essa característica de fidelização forçada do cliente. Mas a maioria hoje, ou pelo menos os mais modernos, são empresas que concedem autonomia para o seu colaborador, para o seu usuário, para o seu cliente. E são empresas que não querem reféns, justamente porque senão não dá para crescer. Se você ficar pedindo, demandando e solicitando coisas para o seu fornecedor de ERP, ele não tem como buscar novos clientes. Essa é a tendência hoje. O ERP está crescendo no Brasil muito mais do que o restante de mercado de tecnologia em geral. As empresas estão focadas no crescimento e na obtenção de novos clientes. Nesse momento não faz sentido que as empresas queiram reféns, pelo menos as mais modernas. Agora, se você escolher mal, tem algumas empresas que realmente têm essa característica de se julgar casadas com o seu cliente e se julgar proprietárias do software e só elas podem fazer o que você precisa. Não vai ser sempre assim, e inclusive eu tenho um vídeo a respeito disso que nós vamos lançar recentemente, nós vamos lançar em breve, e você vai poder se aprofundar mais nesse assunto de ser refém do ERP. E você? Você tem alguma verdade ou algum mito que você gostaria de debater e que a gente não tratou aqui? Deixa seu comentário, deixa seu like. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Nos vemos por aí.